criou a terra, Oxalá criou... Olá, queridos amigos e amigas, dando continuidade ao nosso curso virtual básico sobre a Umbanda, hoje eu trago um ponto muito interessante que é o sacrifício de animais. A Umbanda sacrifica ou não animais? Vamos fazer um levantamento, um retrospecto para chegarmos à resposta a essa pergunta que é muito importante. Porque uma das maiores dúvidas sobre a Umbanda é se ela sacrifica ou não os animais em seus rituais, nos seus terreiros. Assim, para deixar bem claro desde o início, esclareço que a Umbanda não sacrifica animais em seus rituais. Por quê? As práticas da Umbanda são centradas em um tripé: o tripé da caridade, da fé, do respeito à vida. Nesse tripé, no centro desse tripé, está a Umbanda. Casas que se realizam sacrifícios de animais estão, portanto, abandonando o respeito à vida, que é um dos tripés da Umbanda. Vamos entender melhor. A associação equivocada com outras tradições afro-brasileiras, como o candomblé, e essas religiões afro-brasileiras chegaram aqui no Brasil entre os séculos XVI e XIX. 4 séculos praticamente de tráfico negreiro. Durante esses 400 anos, aproximadamente cerca de 3,5 milhões de africanos aportaram aqui no Brasil na condição de escravos. Originários, portanto, de diversas etnias, de diversos povos africanos: os Iorubás, os Fons, os Mais, os Alçás, os Eués, os Macuas, os Lundus, os Quimbundos e os Umbundos, entre outros. Cada um desse povo possuía a sua própria religião e a própria cosmogonia. A cosmogonia é o entendimento sobre a origem e a formação dos mundos. Dessas religiões, desses povos, as mais conhecidas entre nós são sim o candomblé e a Umbanda, que surge muito tempo depois. Assim, a Umbanda vai valorizar a natureza, vai valorizar os seus elementos, mas não vai sacrificar animais. A ideia de que a Umbanda sacrifica animais tem origem na falta de compreensão, de estudo, de pesquisa histórica entre as religiões de matriz africana. Alguns desses povos que vieram para cá, para o Brasil, sacrificavam animais em oferenda aos seus orixás, às suas entidades. Consequentemente, embora a Umbanda e o Candomblé, que é a nossa referência, compartilhem raízes africanas, as suas práticas são distintas, são diferentes. O Candomblé, em algumas vertentes, realiza o sacrifício de animais como parte de uma tradição ancestral. Na Umbanda, os rituais se concentram em oferendas de frutas, de flores, de bebidas, mas não envolve sacrifício de animais. Porque na Umbanda, os animais são vistos como seres sagrados, dotados de energias e espíritos que devem ser respeitados. Não são usados como parte de rituais de sacrifício. A casa que se diz umbandista, os trabalhadores que ali se encontram, que se dizem umbandistas, na realidade não são. Eles estão mesclando a Umbanda com o Candomblé. Portanto, os animais são símbolos de conexão
para reforçar o elo, a corrente entre o homem e a natureza. Nos terreiros de Umbanda, é muito comum a imagem desses animais. O leão, a águia, o boi, mas são símbolos de força, o leão, a sabedoria, a águia, e de proteção, o boi. São símbolos espirituais, mas isso não implica em sacrifício desses animais. Nos rituais de purificação da Umbanda, os elementos naturais são utilizados. Quais são esses elementos? As ervas, água, flores, incensos, frutas são utilizados, mas os animais não. Eu sei que isso que está sendo colocado aqui pode chocar alguns que estão nesse culto. Alguns que acreditam que esse ritual de sacrifício dos animais é da Umbanda, mas não é. Ele é de outras vertentes afrodescendentes, religiões, e algumas vertentes das religiões afro-brasileiras. A prática da defumação, por exemplo, é muito comum, pois a fumaça de ervas vai limpar as energias negativas do ambiente em torno da pessoa, e o banho de ervas utilizado no descarrego, na purificação, na proteção espiritual, vejam, sempre respeitando a vida. Temos que ter cuidado com essas questões de sacrifícios, para não irmos de forma inadvertida mergulhando em sacrifícios com um grau de complexidade muito maior. A purificação na Umbanda é uma celebração da vida e do respeito pela natureza, promovendo em seus rituais, a Umbanda, a harmonia e o equilíbrio que vão valorizando a vida humana, a vida animal e a vida vegetal. A Umbanda é uma religião que respeita, desde os seus princípios doutrinários, a vida. As oferendas da Umbanda não causam sofrimento e morte. Podem pesquisar. Terreiros de Umbanda que são realmente umbandistas, não estão mesclados, não estão miscigenados, não estão seguindo o achismo daquele que dirige o terreiro, não sacrifica animais. Quando nós comparamos com outras religiões afro-brasileiras, por exemplo, no Candomblé, o sacrifício de animais faz parte dos rituais que honram os orixás. No Candomblé, sim, há sacrifício de animais. Na Umbanda, as homenagens aos orixás se concentram em preces, em passes, em oferendas, em música, mas sem sofrimento animal. Consequentemente, entendendo isso, aquele que realmente se diz umbandista, se no seu terreiro, na casa que frequenta, existe sacrifício de animais, não é necessário que ele saia, que ele abandone a casa. Mas ele deve ter em si a consciência de que aquele ritual de sacrifício de animal não pertence à Umbanda, pertence a outras vertentes. O Candomblé, por exemplo. Assim, na Umbanda, as oferendas de frutas, de flores, de bebidas, acender velas e outros itens simbolizam gratidão e conexão espiritual. A Umbanda é serena, a Umbanda é amorosa, a Umbanda é acolhedora, a Umbanda é equilíbrio e harmonia. Os seus médiuns são médiuns compenetrados, são médiuns que sentem a presença forte das entidades que não exigem sacrifício de animal.
Colocados, portanto, em essas questões, essas oferendas que a Umbanda apresenta são colocadas em pontos de força. Os rios, as cachoeiras, as encruzilhadas, as praias, sempre em harmonia com a natureza. Essas oferendas buscam fortalecer os laços espirituais e trazer equilíbrio energético. Portanto, o médium, que realmente é um umbandista, ele é equilibrado energeticamente, porque ele faz uso das suas energias, não precisa da energia de animais. Os orixás, as entidades evoluídas, não precisam do sangue do animal. Eles sabem disso. Mas os encarnados ainda estão presos a rituais milenares, que também eram praticados lá na época de Moisés, dos profetas. Havia muito sacrifício de animais. Justifica isso hoje em dia? Não com o conhecimento que nós temos. Mas a cada um cabe a decisão de analisar e avaliar com carinho essas condições. Qual é a importância da informação que eu estou trazendo? Quando nós trazemos informações corretas sobre a Umbanda, e aqui eu me eximo de qualquer escolha pessoal, nós permitimos que o combate aos preconceitos, à desinformação, se estabeleçam, impedindo que essas tradições equivocadas, deturpadas, modificadas, manipuladas, continuem se proliferando. A disseminação da ideia errada de que a Umbanda sacrifica animais é perpetuada pela falta de conhecimento, pela falta de estudo e pela mistura de conceitos entre diferentes religiões afro-brasileiras. No conceito do seu fundador, Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda não mata bicho. Embora ele diga lá, como eu já apresentei, que não aceitava o atabaque, que não poderia ter jogo de búzios, mas era uma época delicada para ele. A família dele era ferrenhamente católica e ele precisava adequar a Umbanda naquele momento que estava nascendo para não chocar as pessoas, para não criar um clima de rejeição à Umbanda. E ele a abole por um tempo o atabaque, o jogo de búzios. Ele faz isso. Mas não é isso que vai interferir na ritualística da Umbanda. A presença dos atabaques, a vibração da música, não interfere na fundamentação da Umbanda. Nada impede que tenha, embora ele diga que não pode. Mas percebe-se que não interfere no fundamento. Então pode ter, por que não? Então, no conceito do seu fundador, a Umbanda não mata bichos. Existem sim muitos terreiros que, influenciados por outras religiões de origem africana, oferecem galinhas ou bodes ou outros animais para fortalecer as entidades, em especial os Exus e as pombas-giras. Assim, cabe a cada um de nós pararmos, meditarmos profundamente sobre a questão ser umbandista de acordo com os fundamentos da mesma, com seu triângulo.